Conformismo e aceitação. O que é que distingue estes dois comportamentos? Olá, seja bem-vindo de volta ao teu próximo nível e esta semana vamos abordar o conformismo e a aceitação. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar o like e partilhar com quem tu quiseres. Mas afinal, o que é o conformismo? A primeira ideia que muitas vezes nós temos, assim, à primeira vista, do que é o conformismo é simplesmente uma forma de apaziguar as coisas. Ou seja, nós vamos nos conformar com determinadas coisas, situações, ações, pessoas, para não entrar em conflito. Para não entrar em conflito com essa pessoa, com essa situação, com nós próprios. Mas depois o que acaba por acontecer é que nós entramos aqui numa batalha, num duelo constante. Quando é que nós estamos a ser conformistas ou quando nós estamos simplesmente a aceitar a situação, certo? Quantas vezes já não te aconteceu isso? Ou quantas vezes tu já não pensaste sobre isto? Será que eu estou a ser conformista ou será que eu estou simplesmente a aceitar a situação? Acontece que nós temos desejos internos, temos vontades, temos pensamentos, temos formas de ver as coisas internas. E é normal nós estarmos em constante busca de satisfazer estes desejos, estas vontades. E quando nós passamos a ser conformistas, quando nós estamos a ser conformistas, nós contrariamos estes desejos e estas vontades. Então acabas por entrar num conflito interno. Mas então, será o conformismo uma consequência de evitar um conflito com alguém? Mas depois como é que fica o conflito para nós próprios, com nós próprios? Bem, na verdade o conformismo é um mega tema super complexo e que nós tínhamos aqui horas e horas e horas para ficar a debater sobre o assunto. Mas eu decidi que queria-te trazer aí desse lado uma forma mais simplista do conformismo para tu perceberes quando é que estás a ser conformista e não estás simplesmente a aceitar a situação, para te ajudar a ir ao teu próximo nível. Um dos principais medos do ser humano é o medo da rejeição, o medo de não ser aceito pelo outro, pelo grupo. Isso acaba por estar na base do conformismo. No fundo, o conformismo é uma mudança de comportamento ou de atitude que vai contra os nossos desejos, as nossas vontades, para se tornar consistente, concordante com as regras de um grupo ou com as expectativas de um determinado indivíduo ou pessoa. Ou seja, nós queremos de tal forma ser aceito pelos outros que vamos muitas vezes contra as nossas opiniões, contra as nossas vontades, para pertencer a algo ou a alguém. Então, para compreender isto de uma melhor forma, não existe melhor exemplo do que a experiência de Ash. Ash foi um psicólogo polaco que emigrou para os Estados Unidos e em cerca de 1950 decidiu fazer determinadas experiências sociais para confirmar e para perceber como é que funcionava o conformismo. Então o que é que ele fez? Ele colocou na mesma sala 7 indivíduos submetidos a um teste. Um sujeito experimental e 6 atores. Então, basicamente, essas pessoas tinham de olhar para um diagrama deste género, em que tinham do lado esquerdo uma linha e do lado direito 3 linhas numeradas A, B, C, e eles tinham que simplesmente dizer em voz alta qual era a linha A, B ou C que correspondia e tinha o mesmo tamanho igual à linha da esquerda. Bastante simples, parece, não? Acho que tinha contratado 6 atores para, nas primeiras respostas, dizerem sempre a linha certa, mas a partir de determinado número de exercício, eles começavam a dizer todos em voz alta um número, ou neste caso uma letra, errado. Ou seja, a resposta certa seria C e todos eles diziam A. Imaginemos. E ouçam isto, apenas 25% dos sujeitos experimentais não se conformaram com a pressão induzida pelo resto do grupo, pelos atores. Ou seja, apenas 25% das pessoas disseram a letra que realmente achavam que correspondia à imagem da esquerda. Ou seja, os restantes sujeitos experimentais acabaram por concordar com o grupo que disse, por exemplo, a resposta errada A, para simplesmente não contrariar, apesar de saberem perfeitamente que a resposta correta não era aquela. Não é incrível? E tu desse lado, o que é que tu achas que farias? Serias a Maria vai com as outras ou a ovelha negra do rebanho? E então o que é que está na base do conformismo? Existem vários fatores que contribuem para uma pessoa ser conformista, como por exemplo baixa autoestima e falta de confiança. Se eu não confio em mim, se eu não confio naquilo que eu acredito, naquilo que eu defendo, se eu não tenho confiança,
Obviamente, se calhar se eu estiver numa situação em que eu tenho que expor em voz alta a minha opinião, eu vou ficar retraída e vou concordar com o grupo, apesar de eu não achar que aquilo é correto ou apesar de eu não concordar com aquilo. Outro fator que influencia o conformismo é a solidão ou medo do isolamento, ou seja, de se sentir sozinho contra um grupo. Existe também o impacto da presença dos outros. Outro fator é também a falta de sabedoria ou de literacia em determinado assunto e, portanto, se eu não sei muito bem sobre este assunto, eu não tenho a certeza sobre aquilo que vou dizer, então eu vou concordar com os outros. Temos ainda a importância e o valor que esse grupo ou esse indivíduo, essa pessoa, tem para nós. Portanto, se eu tiver alguma relação de valores, de amor com determinada pessoa, se calhar é muito mais difícil eu também expressar a minha opinião com medo de ferir a outra pessoa ou as outras pessoas. Ok, então vocês agora perguntam assim, ok, Lígia, isso é muito lindo, mas então qual é a diferença entre conformismo e aceitação? Então, o conformismo é uma forma de aceitar, mas aceitar uma coisa que me é prejudicial, para mim, que me faz mal, que vai contra as minhas vontades, os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas crenças. Por exemplo, eu recebo uns sapatos de uma pessoa que eu realmente gosto muito, dos meus melhores amigos, da minha mãe, do meu pai, e eu experimento o sapato e o sapato não serve. Fica apertado, fica ali a doer, a magoar o dedo. Uma pessoa conformista, o que vai fazer nesta situação é que vai dizer assim, pronto, olha, está bom, está um bocadinho apertado, mas está bom, eu fico com ele. Porquê? Porque essa pessoa vai começar a pensar assim, oh, esta pessoa foi tão querida, deu-me estes sapatos, gosta tanto de mim, eu gosto tanto dela, o que é que ela vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou uma ingrata? Vai pensar que eu não gosto dela? Vou estar a chatear a pessoa com isto? O que é que essa pessoa vai pensar de mim? Ela deu-me isto com tanto carinho. Este tipo de pensamentos paralisam-nos. Começamos a criar ali 1000 formas de justificar o facto de nós vamos ficar mal, vamos ficar a sofrer, não gostamos do sapato ou o que quer que seja, mas para agradar a outra pessoa nós vamos prejudicar a nós e vamos ficar nós, que somos só a pessoa mais importante das nossas vidas, em segundo plano. Isto é uma pessoa conformista. Outro exemplo, um casal que está numa relação há 30 anos, há 20 anos, simplesmente não é feliz. Simplesmente cada um seguiu caminhos diferentes, cada um tem formas de viver diferentes, são completamente infelizes e quase que têm vidas paralelas. Mas já estou habituada, eu não estou feliz, mas estou neste casamento há muitos anos, isto vai dar muito trabalho, dividir propriedades, dividir casas, dividir carros, dividir filhos, dividir tudo. Vou ficar contra a minha vontade, porque eu não sou feliz, contra os meus desejos, mas eu sou conformista e vou ficar aqui de mãozinhas atadas a ver a vida passar. Meus amigos, o tempo passa para a frente e não volta atrás. Ou então outros exemplos de nós temos uma amizade tóxica com pessoas que não me acrescentam nada, não me dão absolutamente nada, pelo contrário, só me fazem stress, ansiedades. Mas a nível social, eu tenho um negócio, não posso estar mal com as pessoas, eu sou amiga dela há muitos anos, portanto não vou deixar de ser agora. Existe uma representação social que eu tenho que manter à frente das outras pessoas. Quando nos conformamos com este tipo de situações, nós bloqueamos a nossa inteligência emocional. Cada vez mais com o tempo ficamos incapazes de criar ou de encontrar soluções saudáveis para ambos os lados. Por outro lado, a aceitação é algo que me pode trazer benefícios, é algo que eu tenho que perceber que eu não controlo, mas não controlo mesmo. Mas não é também ficar de bracinhos cruzados à espera que a vida passe e ficar aqui a assistir na cadeira de cinema a vida a passar. Isso não é aceitação. Por exemplo, nós vamos de férias. Vamos de férias no verão, para ser aquelas férias em que vamos ficar mega morianos, mega incríveis. Chegamos lá, está a chover. Tens de aceitar. Isso é uma coisa que tu não podes controlar. Agora, o que tu podes controlar é o que tu vais fazer com a situação. Ok, eu vim de férias, está a chover, não posso ir para a praia, então eu vou arranjar alternativas. Vou ver coisas que eu posso visitar, vou ver viagens que eu posso fazer de comboio de carro a outras cidades vizinhas, eu vou encontrar pessoas, vou encontrar comunidades, vou encontrar cafés, restaurantes incríveis, vou viver outras experiências, vou conhecer outras experiências. Aceitar que, ok, não podes ir para a praia, aquele plano inicial que tu até tinhas não vai acontecer, isso é aceitação. Agora, passas ao conformismo quando passas o resto das férias, braços cruzados, e olha, está a chover lá fora, vou ficar aqui a deprimir. Não, aceitar é, ok, está lá fora a chover, então vamos fazer outras coisas, vamos ver o que é que podemos fazer e vamos nos reinventar, vamos aprender, vamos viver novas experiências. Isso é aceitar aquilo que tu não podes controlar, mas perceber ou tentar encontrar alternativa com aquilo que tu tens para fazer aquilo que tu queres e que tu podes. Ou seja, o conformismo é sempre que nós estamos numa situação em que não gostamos e não fazemos nada para mudar. Enquanto que a aceitação é simplesmente aceitar que existem determinadas situações
ou coisas que nós não podemos mudar de todo, mas mesmo assim existem coisas que nós podemos fazer para melhorar essa perspectiva e para ressignificar as coisas. Espero que tenhas gostado, espero que este vídeo tenha sido útil. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar com quem tu quiseres. Segue também as nossas páginas de Instagram e de Facebook e envia mensagens com sugestões, dúvidas. Keep safe, beijinhos e abraços, e nunca te esqueças que tu é que decides sempre qual é o teu próximo nível. Eu só estou aqui para te ajudar a alcançá-lo. Beijinhos!